Queria que você abrisse a sua Bíblia agora comigo aí, no livro do profeta Amós, um dos profetas menores, capítulo 7, vamos ler o verso 7 e 8. Amós 7, os versos 7 e 8. Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Amém. A gente se encontra lá um dia. Vai demorar um pouquinho mais, né? Daqui a pouco a gente está lá, em nome de Jesus. Todos nós com Cristo. É a nossa esperança. Diz assim a palavra do Senhor, igreja. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão, e o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel, nunca mais passarei por ele. Amém? Podemos nos assentar aí em nome de Jesus. Você já deve ter lido a respeito desse profeta. Um profeta que fez a diferença no seu tempo. E essa palavra veio ao meu coração nesta tarde, enquanto eu meditava, me preparava para poder compartilhar com os irmãos. E hoje eu quero convidar a igreja, cada um de vocês, a imaginar. Olha para dentro de você, como é que está a sua casa hoje? Como é que ela está? Não fala apenas das paredes, né, físicas, do teto ou do chão, mas da habitação interna da sua alma. É como muitas vezes lemos, né, e ouvimos: porque está abatido a minha alma, né? O salmista fala com ele mesmo, como se o salmista falasse com a sua própria alma. Um diálogo que nós temos conosco, às vezes, e é preciso sempre estarmos dispostos a fazermos essas reflexões, olharmos para dentro. Quantos de nós zelamos pelas paredes externas? As pessoas hoje têm um cuidado do corpo até excessivo demais. É preciso cuidar? Com certeza. É templo do Espírito. Mas hoje prezamos mais pela saúde do que pelas formas, por assim dizer. Uma coisa cuida da outra. Se você cuida da sua saúde, as formas vão se ajustando. Às vezes olhamos para um piso limpo, para janelas limpas, mas esquecemos que o nosso Deus, igreja, Ele inspeciona as nossas vidas com o prumo da verdade. E essa palavra me chamou a atenção, porque quando Amós leu, né, quando Amós escreveu essa carta, né, ela tinha uma direção, ela tinha um propósito. Não é muito diferente, talvez, se nós trouxéssemos esse mesmo questionamento, esse mesmo aviso para os dias de hoje. Porque quando ele fala, Deus pergunta para Amós: o que você está vendo, Amós? Ele disse: um prumo. Então o Senhor disse: eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. O prumo, vamos falar um pouco sobre ele daqui a pouco, mas essas palavras nos lembram que nenhum recanto do nosso ser escapa ao olhar atento do Senhor. Porque quem conhece um pouco de construção civil sabe para que serve um prumo. Para colocar as coisas retas, né, bem colocadas ali, é um instrumento usado para isso. O profeta Amós era um líder incomum, até mesmo no seu tempo. Ele era um pacato pastor de Judá, não tinha nenhuma credencial, a não ser a autoridade que Deus concedeu a ele na palavra. Deus chamou e ele obedeceu. Esse intrépido profeta desafiou os vizinhos do norte a se arrependerem de seu desrespeito à justiça de Deus e da sede pelo materialismo. Será que isso é diferente hoje?
Eu acredito que não. Declarando que somente ao seguir a segurança divina, o povo seria salvo do castigo. E aqui, queridos, havia um castigo adiante. Mas pensem conosco por um momento, o castigo que está para vir agora, nesses últimos tempos, isso aí é muito pior. Porque agora vai se definir algo que já estava previsto, já estamos caminhando para isso. As declarações desse profeta são datadas lá nos anos 760, 750 a.C., antes, bem antes. Mas elas são extremamente relevantes para os nossos dias, porque Amós se dirigia a uma cultura materialista, o povo de Israel, uma cultura que promovia a ganância, a injustiça e a arrogância. A Bíblia nos ensina que a arrogância, essa postura de altivez, ela precede a ruína. E era justamente o que Amós estava advertindo aquele povo, que cultura alguma subsiste, sobrevive muito tempo, de maneira assim, tão soberba, sem ser abatida pelo castigo divino. Amós se dirigiu a um povo, igreja, nós sabemos aqui a nação de Israel, e a profecia declarada em nosso texto, talvez já tenha se cumprido, naqueles 400 anos, nós chamamos do silêncio profético de Deus, e aconteceram muitas coisas nesse período, a Bíblia não traz muito dessas coisas, mas sabemos que aconteceu muitas coisas ali, historicamente, mas Deus não levantou nenhum profeta, até a chegada de João Batista, a voz do que clama no deserto. A palavra de Amós não era amigável. Se você olhar bem a palavra de Cristo, o Evangelho da salvação, ele não é amigável, pois ele trata conosco algo que muitas vezes nós não queremos largar. E por conta disso, por ser uma palavra que estava tratando, uma palavra de denúncia, a denúncia do pecado, das coisas erradas, o povo não gostava de Amós. Por isso que a igreja do Senhor, ela não é bem querida no mundo, não é, porque se a igreja é querida no mundo, alguma coisa está errada, e não com o mundo, mas com a igreja, porque nós não temos pacto nenhum com o mundo. Aquele que ama o mundo se torna o que, igreja? Inimigo de Deus, porque esse mundo está no maligno, jaz no maligno. A denúncia contra a ganância, a injustiça e a arrogância daqueles homens, daqueles líderes da época, que usavam o seu poder para benefício próprio, era, portanto, algo que incomodava quando Amós os confrontava. O profeta Amós nos ensina como devemos então, igreja, cada um de nós que está aqui e quem nos ouve, a nos posicionar contra o mal deste século. Um desses males que aqui está declarado é o materialismo. É quando você dá mais importância às coisas do que às pessoas. O homem tem se voltado mais para essas coisas criadas do que para o seu Criador, como Paulo assim também revela em Romanos 1, o qual também Paulo diz que esses homens acabaram por se tornar inexcusáveis ou indesculpáveis em algumas traduções, porque adoraram mais a criatura do que o Criador. E como igreja, precisamos nos posicionar como Amós, o profeta de prumo reto, e denunciar tudo o que está errado frente à palavra de Deus, a começar por nós, revelando ao mundo através da pregação do Evangelho sobre os dias que estão próximos aí, os dias que hão de vir. Mas quando lemos aqui a mensagem inicial, percebemos que esse prumo, primeiro se volta para mim, para você, para nós. Quando Deus diz que vai colocar o prumo, Ele vai colocar esse instrumento para medir se o que está em nós está de acordo com esta medida que Ele vai fazer. A palavra de Deus nos diz que hoje é o dia aceitável. E é por isso que Paulo declara isso.
né? Ouvi-te no tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Isso está em 2 Coríntios 6:2. E Paulo, ao citar esse texto aqui, ele está parafraseando o profeta Isaías no capítulo 49, verso 8, também um profeta messiânico, quando ele cita uma promessa feita por Isaías de um tempo aceitável, o dia da salvação. Em seguida ele aplica essa promessa de forma urgente aos cristãos da igreja de Corinto e a todos os crentes, ou seja, é uma palavra direcionada, mas se torna uma palavra universal também, e também atemporal. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação, porque isso é urgente. Amados, precisamos como igreja declarar ao mundo: a vida de muitos corre perigo. Por isso quando eu falei, olha para dentro de você, olha para dentro da sua casa, né? Usando essa ilustração da casa, geralmente como nós queremos deixar a nossa casa sempre limpa, bem adornada, né? Assim que queremos que ela fique. Assim também deve ser dentro de nós. Deve estar tudo bem organizado, arrumado, mas nem sempre é assim. A graça e a salvação de Deus não são para um futuro distante, mas estão disponíveis agora. Por isso precisamos aproveitar o dia que se chama hoje, enquanto ainda se pode. Às vezes nos distraímos com tantas coisas, e a palavra que o Senhor ministrava ao meu coração, ela traz esse senso de urgência, de necessidade, de priorização, porque hoje é o dia aceitável, e às vezes nos deixamos levar por muitas coisas, e Deus primeiro quer nos tratar, para nos moldar com o seu prumo, para depois nós, de forma já moldada, viemos a ser os seus instrumentos aonde Ele nos colocar. Por isso, antes de olhar para fora, olhemos para dentro, porque o prumo de Deus medirá o estado das nossas vidas. Como é que está hoje a sua vida diante de Deus? E como eu disse, essa pergunta é retórica, né? Ela precisa ser feita sempre. Como é que está a minha vida diante de Deus? O prumo é aquele instrumento simples, mas infalível, que revela a honestidade de uma parede. A senhora, para a parede já está retinha aí, porque provavelmente quem a construiu usou esse instrumento para mantê-la aí certinha. O prumo serve para verificar a verticalidade de uma estrutura, garantindo que paredes, colunas e outros elementos estejam perfeitamente alinhados e retos, seguindo a linha da gravidade. Essa é a explicação técnica do que é um prumo. Ela é uma ferramenta essencial na construção civil e assegura estabilidade, segurança e bom acabamento nas edificações. Isso aqui também me chamou a atenção, porque o corpo que nós hoje estamos habitando aqui não foi formado nada mais, nada menos do que pelo grande, maior arquiteto que esse mundo, que esse universo pode assim crer, nosso Deus. Foi Deus que nos criou, e com certeza Ele passou seu prumo. Do mesmo modo, Deus usa o seu prumo perfeito para avaliar o estado das nossas vidas. Queridos, aqui não se trata de um juízo distante, mas Deus nos faz um convite amoroso nessa noite, para que endireitemos o que está torto em nós. Em Ezequiel 36, no verso 3, o Senhor questiona: porventura as vossas más ações tornam reto o que é torcido? Será que o que eu faço pode endireitar a minha vida? Sozinho, com certeza eu não consigo. Ele nos vê andando por caminhos tortuosos e nos chama ao arrependimento. Qual foi a mensagem de Jesus quando veio esse mundo? Arrependei-vos. Qual foi a primeira palavra de Pedro lá em Atos 2, quando ele, depois de ser revestido pelo Espírito Santo, ele declara: arrependei-vos. Porque esse é o primeiro passo que eu e você devemos fazer, se quisermos entrar na presença de Deus. Arrependimento
é metanoia, é mudança de mente, é mudança de estado. Mudança essa, como o próprio Jesus fala, né, a um dos seus, daqueles homens que o acompanhavam, que se não nascer de novo, nós não podemos ver a Deus. Precisamos nascer da água e do Espírito. E é por isso que quando nós caminhamos por esses caminhos tortuosos e Deus nos chama ao arrependimento, Ele coloca o seu prumo para poder dizer para nós: olha, você precisa de acerto aí, tem algo errado. Essa visão divina, igreja, nos desperta da indiferença espiritual e nos faz reconhecer a necessidade das retas medidas da graça. Ah, se não fosse a graça de Deus. O salmista assim nos ensina, no Salmo 119, nos versos de 10 a 11. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E para esconder a palavra no coração, nós precisamos nos alimentar dela. Precisamos mergulhar nesta palavra, para que aquilo que porventura esteja torto, venha a ser consertado. Eu também entendo que o prumo de Deus, no devido tempo, igreja, revelará paredes torcidas no nosso proceder. E o proceder aqui tem uma direção. Assim como Amós, o profeta, Ezequiel também, um outro profeta, denunciavam um agir corrompido do seu povo naquela época. Mas no Novo Testamento, nós encontramos no livro de Tiago, no capítulo 3, verso 6, um proceder, mediante a fala, revelando aqui a força devastadora que tem a nossa língua. Nossa língua é um pequeno instrumento, como ele diz, mas capaz de incendiar uma floresta. Ele diz: a língua é um fogo, e o mundo é mundo de iniquidade. Ele diz assim: é terrível como a nossa boca, no momento a nossa língua abençoa e em outro momento amaldiçoa. Ele fala: é bom que não procedais assim. Mas assim somos nós. Às vezes não temos controle sobre esse pequeno instrumento. Ou seja, nosso proceder em falar aquilo que não agrada é terrível. Nossas palavras erradas constroem barreiras desconexas dentro e fora de nós. Quantas barreiras, e vocês vão lembrar disso. Uma palavra mal dada no momento de ira ou no momento de insensatez destruiu um relacionamento. Apagou uma chama, fechou uma porta e por aí vai. Trouxe lágrimas e dor ao coração de alguém. Nossas palavras erradas podem até mesmo matar. Em situações cotidianas, quantas vezes deixamos escapar críticas mordazes, insensatas e cruéis? E quão rápido julgamos o nosso próximo. Já definimos até a sentença. Ao falarmos sem amor, igreja, erguemos paredes que nos separam da comunhão verdadeira. E o que Deus mais quer de nós é que venhamos a viver em comunhão uns com os outros, porque o nosso Deus é um Deus relacional. Desde o princípio, desde a criação, Ele criou o homem para com Ele ter um relacionamento. Deus nos chama a medir cada sílaba. Então o prumo agora é para medir o que sai das nossas bocas, a amar com palavras que edifiquem, pois a boca fala do que está cheio o coração, conforme Jesus declara em Mateus 12:34. O prumo de Deus revelará então, igreja, e julgará nossas palavras. Preste atenção nisso. Conforme declara Mateus, Jesus em Mateus 12, nos versos 36 a 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, em algumas traduções também frívola, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo.
Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Você tem ideia do quanto isso é poderoso? Porque a palavra nos ensina que se confessarmos o nosso Senhor, né, com os nossos lábios, Ele nos confessará diante do Pai que está nos céus. Mas se o negarmos, Ele também nos negará. Paulo disse: com a nossa boca confessarmos e com o nosso coração crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, seremos salvos. Olha a importância das palavras que saem da nossa boca. Por isso, devemos estar atentos, porque o prumo de Deus, Ele vai revelar esse mau proceder, se nós não confessarmos a Deus, se nós não nos entregarmos a Cristo, que será naquele dia o nosso advogado. Também entendo, igreja, que o prumo de Deus acertará paredes torcidas nos pensamentos. Sua mente é o seu maior campo de batalha, porque é daqui que procede muitas coisas. Prestem atenção, além dos atos e das falas, nossas mentes podem abrigar forças tortuosas. Por isso que lá em Efésios 6, quando Paulo compara ali a vestimenta, né, de um soldado romano, ele coloca sobre a cabeça o capacete da salvação. Precisamos vestir o capacete da salvação para proteger as nossas mentes das investidas do diabo. Porque quando você está salvo em Cristo, você tem uma nova mentalidade. Por isso, não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. E só o Espírito Santo tem o poder de convencê-lo a fazer isso. Porque só o Espírito Santo de Deus pode convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Mas para isso eu preciso me arrepender, eu preciso confessar, eu preciso agora ter um relacionamento com Ele. É um processo. Quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu me aprofundo em uma vida íntima com o Senhor, mais os meus pensamentos serão agradáveis ao Senhor. E mais difícil, Satanás encontrará brechas ali para tentar minar você com aquilo que desagrada a Deus. Mas é preciso estar atento, muito atento. O salmista denuncia em Salmos 10, no verso 5, dizendo: converte-se em astuto para não ver, e é tão arrogante que tem por Deus um seu próprio entendimento. Tem gente que acha que, né, se estriba no seu próprio entendimento, como diz o livro de Provérbios, aquele que se estriba no seu próprio entendimento, que acha que está tudo certo. Mas o arrogante, infelizmente, ele vai encontrar a queda logo ali. E Paulo nos exorta em Filipenses 4:8 a elevarmos nossos pensamentos, quando ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, nisto pensai. Mas às vezes é difícil, porque você está sendo bombardeado o tempo todo pelas setas inflamadas do inferno. Quando você está orando, quando você está caminhando na rua, quando você está no seu trabalho, e aí você está interagindo com o mundo mediante o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está sentindo no cheiro, no toque. Tudo isso nos influencia de várias maneiras, emocionalmente, né, sentimentalmente. Tem cheiros, né, perfumes que nos lembram coisas do passado. Tem muitas memórias olfativas. Tenho certeza que muitos de nós nos lembramos até mesmo de um bolo que uma avó, uma tia fazia. Lembramos de um perfume de alguém. Ou seja, essas memórias estão em nós, fazem parte de nós. E são justamente essas coisas que o inimigo também vai usar para tentar nos desvirtuar daquilo que Deus tem preparado para nós. Precisamos examinar o que capturamos em nossa mente, expulsar as dúvidas, porque nosso Deus não é Deus de confusão. Expulsar os medos, pois o medo supõe, né, que você
esse temor, falta crer no amor de Deus, precisa ter medo. Sabe aquele medo que te apavora, que te impede de seguir adiante? Esse medo é perigoso, que pode se traduzir em covardia. E qualquer outro sentimento que não honra o nosso Deus. Não pensem vocês que os grandes homens da Bíblia ou da história da igreja não tiveram medo em seus desafios. Claro que tiveram. Nenhum homem nesta terra é ausente de medo, senão ele deve ter algum problema de cabeça, né? A coragem não é ausência de medo, mas é você permanecer firme naquilo que você se propõe ali a realizar. É você controlar o medo. O medo é necessário, porque o medo às vezes nos impede de fazer besteira, né? Por que você não pula de um lugar alto? Eu tenho medo de altura. As pernas chegam a ficar bamba, eu tenho medo. Porque o medo é um instrumento de defesa. Sabe o que o álcool faz? Por que você acha que todo bêbado fica todo machão, corajoso? Porque o álcool, ele é um desinibidor, ele tira. Já reparou? O bêbado tem aquelas fases, né? Ele bebe, ele chora, né? Aquilo que ele não faz normalmente, ele faz quando bebe. Aí vem dizer, eu fiz quando eu estava bêbado. Não, senhor. A bebida não cria nada novo em você, só expõe o que está dentro. Porque você tira todas as barreiras e quando você bebe, você expõe isso. É simples assim. Por isso é muito perigoso, a bebida alcoólica é perigosa. Eu, 20 anos que não bebo, bebia muito, né? E por conta disso, a gente acaba fazendo coisas que não deveria no passado. Mas isso tudo nos serve de testemunho, para que quando alguns crentes hoje dizem, mas o que tem, pastor, beber um pouquinho? Beba então, fique à vontade. Eu não uso a palavra de Deus para condenar ninguém que bebe, mas eu alerto, porque a bebida, ela tira você do centro, tira, né, a sobriedade da sua mente, tira o seu autocontrole, e é perigosa. Mas cada um vai dar conta naquele dia. Nós ensinamos, vivemos, né? Ensinamos por palavra, ensinamos por atitudes, mas não podemos assumir a responsabilidade por ninguém, porque salvação é individual. Mas eu posso exortar e dizer, conforme Amós está declarando aqui, a urgência, tira dessas dúvidas, desses medos, de qualquer coisa que possa interferir em meu relacionamento com o Pai. Em Mateus 15:19, Jesus disse, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E aí eu faço a pergunta para você, do que você tem alimentado sua mente? Porque a mente aqui, né, o coração aqui é traduzido pela mente, são os nossos sentimentos. Por isso que todas as entradas, né, que nos comunicam com esse mundo, os olhos, os sentidos, por assim dizer, você tem que colocar um filtro, porque se você não tiver um filtro, você acaba consumindo qualquer coisa, e aquilo que está te alimentando é o que vai te fortalecer. Então, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus espiritual e quer vencer o pecado, você precisa se alimentar das coisas espirituais. Porque se você se alimentar das coisas da carne, a carne vai sobrepujar o espírito. O espírito, né, infelizmente, a carne que nós estamos vivendo aqui, onde habita o pecado, ela vai alimentar, vai dar forças a esses sentimentos pecaminosos, esses pensamentos, prostituições, adultérios, por aí vai. E uma vez o pecado sendo consumado, o que ele gera? A morte. A primeira morte, a separação de Deus. A segunda, a separação, né, desse corpo, da nossa alma. Alguns dizem que vão morrer 3 vezes, né? A gente morre, estamos mortos porque estamos separados de Deus, vamos morrer na carne, né? E haverá a terceira morte, que é a morte eterna. E aí não tem mais volta, aí não tem mais jeito. Mas o que eu quero dizer com isso é que, segundo Amós, o prumo de Deus vai acertar esses maus pensamentos, da onde se originam todas estas coisas. É só você permanecer no Senhor. Então reconheça
hoje a sua situação. Olhando para dentro de você, estou falando alguma coisa aqui que está distante de você? O primeiro passo para endireitar as nossas paredes tortas é admitir que estamos desalinhados. Aonde na sua vida o prumo de Deus precisa passar? Jeremias 3,25 suplica: volta, ó contrito em espírito, a ser salvo. Jesus certa vez disse à multidão: quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junto os pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Quantas vezes nós resistimos à voz do Espírito? Talvez você já tenha tido essa experiência. Deus falou assim com você: não faça isso. Vou fazer sim. Não vá por aí. Deus dá sinal, Deus fala no louvor, Deus fala na palavra, Deus levanta até um profeta, mas a gente se faz de surdo. E aqui o profeta suplica para que o contrito em espírito volte para ser salvo. Não há orgulho no arrependimento, igreja, há humildade que atrai a graça de Deus. Existe humildade que atrai a graça de Deus. Quando nos arrependemos, estamos dizendo para Deus assim: Senhor, o Senhor é mais importante para mim do que qualquer outra coisa, do que qualquer humilhação que eu possa viver nesta terra. Por isso que não é os humilhados serão exaltados, são aqueles que se humilham diante de Deus é que serão exaltados. É como aquele alicerce, queridos, que sombreia uma obra antiga. Quando vemos ele esburacado, percebemos a urgência de uma restauração completa. 1 Pedro 2, no verso 5, é isso que Deus quer de nós. Está escrito: vós também, como pedras vivas, sois edificadas, casa espiritual e sacerdócio santo. É isso que Deus quer de nós. Você é casa espiritual de Deus, você é sacerdócio santo de Deus, povo eleito, povo adquirido do Senhor. Não seja menos do que isso. E para isso, igreja, eu preciso edificar sobre Cristo, porque Ele é o meu verdadeiro alicerce. Não sei como é que está a sua vida hoje. Eu sei que todos nós que estamos aqui conhecemos a verdade, somos crentes no Senhor, somos servos de Deus. Mas não importa, porque a nossa vida, ela oscila. Deus é perfeito, nós não. Uma hora estamos assim, outra hora estamos assim. E o que a palavra de Deus nos exorta é para que venhamos a estar sempre alertas e atentos, para que Satanás não venha nesses momentos em que estamos fragilizados a ganhar espaço na nossa mente, no nosso coração. Não podemos dar lugar ao diabo em nossas palavras, em tudo, nada para ele. Depois de reconhecermos, igreja, nossa condição, arrependimento, somos convidados a edificar sobre a rocha firme, que é Jesus Cristo. Porque é nele que nós vamos suportar os ventos, as tempestades, as lutas do dia a dia. Em Efésios 2:20, lemos sobre os apóstolos e profetas de que Jesus é a principal pedra angular. Se Jesus é a principal pedra angular dessas colunas, os apóstolos, os profetas da igreja, ele também tem que ser a nossa. Se tentarmos consertar as paredes com as nossas próprias forças, nossos próprios recursos, falharemos, mas fundamentados em Cristo, irmãos e irmãs em Cristo, nenhuma tempestade derrubará nossas estruturas espirituais, nada nos abalará. Conforme o salmista aqui no Salmo 62, ele é minha torre segura, jamais serei abalado. Assim como o edifício bem assentado resiste as rajadas de vento, nossas vidas firmadas no Senhor vão suportar as pressões do cotidiano. Talvez você esteja passando por essas pressões nos seus relacionamentos, no casamento com seu cônjuge. Quantas mulheres, quantos homens.
talvez com seus filhos, talvez filhos com seus pais, talvez seja um amigo, colega de trabalho, não importa. O que nós sabemos, igreja, é que vamos passar por todas estas coisas, mas tem jeito. Talvez você esteja lutando com palavras que te feriram. E é difícil, né? Será que eu devo perdoar essa pessoa que falou tantas coisas duras, sem eu, de fato, talvez merecer? Lembra-te que o perdão não é cura para aquele que você está perdoando, é cura para você. Então o perdão traz cura para você. Porque quando você não perdoa, e está com mágoa no coração, é como se você tomasse veneno esperando que o outro morresse. Mas quem está morrendo dia após dia é você. Comece hoje então a pedir ao Espírito Santo que molde as palavras que saem da sua boca. Sabe, se você é aquela pessoa um pouco mais sanguínea, peça a Deus mais domínio próprio, nas palavras, nas atitudes. Mas tudo começa onde? Nos pensamentos. Tudo começa aqui. Se os seus pensamentos se enchem, porventura também de medo, desconfiança, substitua nessa noite por meditações nas promessas de Deus. Na Bíblia tem muitas promessas. Por isso, peça a Deus para trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Talvez você esteja passando por uma prova hoje, dizendo assim: pastor, você não sabe a minha vida, você não sabe o que eu estou vivendo, a luta. Mas você não chegou até aqui? Então eu creio que se você chegou até aqui, e essa luta está difícil, mas teve outras também que você achou que não ia vencer, e venceu, essa também você vai vencer. Creia, eu creio. Se o seu agir tem sido guiado pela ansiedade, eu sou ansioso. E peço a Deus sempre que trabalhe muito isso em mim. Falo por mim aqui. Entregue cada passo nas mãos daquele que sustém o universo. É difícil às vezes. Porque andar com Deus significa andar pela fé. Certeza daquilo que se espera, prova das coisas que não se veem. E às vezes as provas que Deus nos concede de fé não são iguais às outras, né? São maiores. À medida que você vai se aprofundando nesse relacionamento, você vai vivendo experiências de fé mais extraordinárias, que vão exigir mais de você, porque Deus quer entregar mais para você. Então não desista nesta prova. Permita que a palavra habite em você ricamente, como artista que ousa resgatar uma parede antiga para lhe dar uma vida nova. Deus coloca o prumo para ajustar a sua vida à imagem de quem? De Cristo. Ele é a nossa referência aqui. E aí eu faço um convite, queridos. Deus não se agrada de muros tortos, né? Lembra da palavra de Amós? Deus estava com um prumo na mão. Em cima de na visão dele, um muro que já tinha sido ali aprumado, né? Estava do jeito de Deus. Deus falou assim: olha, eu vou passar o prumo no meio do meu povo. E é isso que Deus também faz conosco. Para que você seja uma mãe melhor, para que você seja uma esposa melhor, para que você seja um pai melhor, um marido melhor, para que você seja um funcionário melhor da sua empresa, ou quem sabe se você é o dono, um dono melhor, para que você seja um servo de Deus melhor, um pastor, um líder. Não importa. O prumo vem para colocar a tua vida em ordem, a nossa vida medida mediante aquele que é perfeito, porque Ele é a nossa referência. Ou seja, o Senhor nos chama a uma reforma profunda, que é de dentro para fora, que começa no mais íntimo do nosso ser. Eu não vou mentir para você não, vai doer, mas vai mudar. E para melhor, porque Ele é Pai. Hoje é tempo de admitir o desalinhamento que está a sua vida em alguma coisa, em alguma área. Olha para dentro de você agora, vamos ficar de pé, em nome de Jesus, e
Peça a Deus para lançar fora tudo aquilo que desagrada a Ele. Peça a Deus para reconstruir a sua vida sobre esse alicerce inabalável que é Cristo. No final desta mensagem eu te convido a fechar os olhos por um momento e levar o seu coração ao Senhor e dizer: Senhor, reconheço as minhas paredes tortas. Venho a Ti nesta noite em arrependimento, para que o Senhor seja nessa situação que eu estou vivendo, nessa tortuosidade que está essa parede, essa coluna, para que o Senhor seja o meu alicerce. Endireita, Senhor, o que está torto e faz de mim um vaso digno da Tua glória. Para que você saia desse lugar nessa noite, não da mesma forma que você entrou. Porque restauração é possível para todo aquele que crê. Se há um sentimento, uma mágoa, que esse sentimento hoje dê lugar ao amor e à graça, à temperança, o domínio próprio. Deus colocou o seu prumo no meio de nós, para que ao erguermos nossas vidas diante dEle, sejamos sua obra-prima, a obra-prima da sua graça. E é por isso que o Senhor estende o seu prumo nesta noite, para formatar você, trazer você de volta ao primeiro amor, trazer você de volta àquela alegria, aquela paz que você não sente há muito tempo. Lança fora pensamentos, palavras, atitudes. Que o Senhor nesta noite possa revesti-las de autoridade, de santidade, para que você reflita a glória daquele que é perfeito. Porque aquele que em nós começou a boa obra, Ele vai terminar até aquele último dia. Ele começou a boa obra em você. Foi Ele. Então não desista. Talvez você tenha dito: acabou. Não, não acabou. Aleluia. Olha para o Senhor nessa noite.